Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está fazendo aqui o módulo 2 do curso de credenciamento técnico. Falaremos aqui com o Dr. William Zendrini Busignani. Ele é formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, é pós-graduado em Direito Empresarial, mestre em Direito Processual Civil, mestre em Filosofia, Ética e Política, doutor em Direito Processual Civil, professor adjunto do Departamento de Direito Privado da Universidade Estadual de Londrina, é advogado, faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu, praticante de judô e jiu-jitsu há mais de 32 anos. Agora até perdi o fôlego, né? Agora vamos passar a palavra para quem sabe aí uma temática muito importante aí para o judô, que é sobre a ética no judô. E sem mais delongas, passo a palavra aí para o Dr. William. Por favor, William, fica à vontade. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao Rafael, né, que me ajudou aí nessa preparação dessa palestra. Queria agradecer ao Sensei Helder Fagion e ao Sensei Flávio Balan pelo convite. E, em nome dos três, eu saúdo todos os senseis que estão assistindo essa palestra e essa tentativa da gente refletir um pouco sobre o judô. A princípio, eu tive um pouco de dificuldade para a gente delimitar o que exatamente eu estaria falando para os senseis. Num primeiro momento, eu pensei em trabalhar alguma questão vinculada à ética aplicada, mas a partir do momento que eu fui estudando um pouco mais o tema, eu preferi tentar montar uma estrutura, e a gente geralmente, quando monta uma estrutura de raciocínio, a gente vai para onde a gente conhece. Então, eu quero falar de ética no judô, mas para falar de ética no judô, eu venho, eu trouxe a indagação de um livro de um professor de Harvard, que é famoso no direito, que é o Michael Sandel, que ele faz a seguinte pergunta em um clássico da filosofia do direito: o que é fazer a coisa certa? Então, para a gente começar a refletir sobre ética no judô, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender e quebrar o senso comum que existe uma diferença entre ética e entre moralidade. Essa diferença, ela vai estar bem na etimologia da palavra. A ética, ela vem de ethos, ela vem de local, ela vem ela está muito mais vinculada a uma perspectiva cultural do que a um preceito universal. Ao contrário, a moralidade ela vem de uma perspectiva kantiana filosófica. Ela vem do imperativo categórico kantiano, que vai dar vazão aos direitos humanos. Né? Uma perspectiva de moralidade está vinculada a uma perspectiva de universalidade de conceitos. Então, toda vez que a gente pensa em ética, a gente volta à Grécia, onde a gente tinha cidades-estados, a gente tinha cidades que eram consideradas estados, e aquele grupo de pessoas, né, Atenas, na época áurea da democracia, tinha 40 mil habitantes, né, do tamanho de Iporã, aqui do lado, né, e é o berço da democracia moderna, e todos dentro de Atenas, ou dentro de Esparta, dentro de uma cidade-estado grega, eles tinham que ter a mesma filosofia de pensamento. Por quê? Porque a ética, o ethos daquele local, determinava que aquele grupo de pessoas tinham que pensar da mesma forma. Se não pensassem da mesma forma, eles podiam ser invadidos, suas mulheres escravizadas. Enfim, existe todo um contrassenso quando você quebra um senso ethos, um senso daquele local. Ao contrário, a moralidade, ela visa a universalidade. Eu até
trouxe uma citação do Kant para a gente falar de moralidade. Ele tem uma máxima do imperativo categórico, que ele fala assim, ó, age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal, que ela valha para todas as pessoas. Vamos lá. Por que isso importa para nós? Nós temos, e eu fui atrás disso dentro das minhas pesquisas, nós temos situações no judô que eu posso considerar imutáveis. O que faz o judô se distinguir, se qualificar como judô, e situações do judô que eu posso qualificar como situações éticas. O que servia no Japão de 1920, o que servia no Japão de 1882, o que servia no Japão de 1972, e o que não serve mais para o Ocidente, para a perspectiva brasileira em 2026. Isso é ethos. Isso pode ser alterado sem que se altere a essência do que é judô. E aqui, essa é a minha primeira provocação que eu faço para todo mundo. Existe alguma coisa dos princípios do Sensei Kano que eu posso alterar sem alterar a essência do judô? É isso que eu vou tentar aqui, na continuidade do meu discurso, tentar responder para vocês. Então, eu agora, recentemente, né, fiz uma viagem que eu me deparei com um elemento ethos totalmente diferente. Eu estive na Índia, passei 22 dias na Índia, e ali a gente entende o que é esse preceito local. Né? Foi a maior viagem, o maior choque cultural que eu tive. Era diferente a comida, era diferente os costumes, eram diferentes as religiões, enfim, essa é a perspectiva ética que eu também vou tentar trabalhar, respondendo se é passível alguma coisa de alteração. A partir dessas duas premissas, a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é o telos, qual é a finalidade do judô, para que o judô serve. E essa é a principal indagação que todo sensei que é responsável por uma academia tem que se fazer. A partir dessa indagação, eu tenho duas hipóteses. Primeira hipótese, e eu até vou pegar a minha cola aqui para mim não me perder. A primeira hipótese é o seguinte: o judô, e aqui eu vou lançar, né? O judô ele serve para formar campeão. O judô ele serve para trazer medalha. O judô ele serve para que meu aluno seja campeão olímpico. O judô ele serve para que o meu aluno seja campeão brasileiro, seja campeão sul-brasileiro, paranaense, regional. Eu quero é formar campeão. Serve para isso? Essa é a terceira indagação que eu faço para vocês. A segunda hipótese, para a gente tentar descobrir qual que é o telos, qual que é o fim do judô, eu vou falar o seguinte: o fim do judô é a formação humana. É através do judô que o atleta ele vai se construir. Ele vai moldar o seu caráter, ele vai ser resiliente, ele vai ser tolerante, ele vai ser respeitoso, ele vai ser humilde. Então, aqui nós temos duas perspectivas, que também vou tentar, durante a minha explanação, estar respondendo. Então, o judô serve para formar campeão ou o judô serve para formar cidadão? Essa é a primeira resposta que eu tenho que dar quando eu me proponho a titularizar uma academia. Existe um caminho do meio? É óbvio, pode existir. Eu posso ter a formação de campeões dentro de todas aquelas crianças, dentro de todos aqueles adultos, ou dentro de todos aqueles idosos, e aqui vai ser lá no final do nosso debate. Eu posso ter formação de campeões também e, ao mesmo tempo, formar caráter? É óbvio, talvez essa, já antecipando a minha reflexão, seja um ponto de convergência que muitos buscam e que, possivelmente,
todos almejam. Para a gente continuar, e aqui eu quero trabalhar isso com vocês, o Estado brasileiro, ele revoga o Estatuto do Torcedor, agora em 2023, e ele traz o Estatuto Geral do Esporte. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque dentro do artigo, e aqui talvez seja chato, mas eu não quero que seja chato para ninguém. Dentro do artigo 1º ao artigo 7º do Estatuto Geral do Esporte, o próprio Estado brasileiro, ele coloca o que o Estado pensa sobre os preceitos gerais do esporte. Eu quero tentar pensar esses preceitos gerais do esporte, que estão previstos no artigo 7º, para a gente tentar decodificar o que é fazer a coisa certa, e mais do que isso, a gente tentar casar os preceitos gerais do esporte, preconizado pelo Estado brasileiro, com os princípios elementares que o Sensei Kano trouxe quando ele construiu uma estrutura, mais do que uma estrutura de fazer campeões, porque naquela época o judô não era competitivo, mas uma estrutura educacional para as escolas e para a polícia japonesa, naquele primeiro momento. Então, para a gente dar continuidade, se a gente pegar o texto legal, e aqui talvez seja interessante, que muita gente está titularizando uma academia, muitos senseis titularizam uma academia, e não, muitas vezes não vão atrás dos preceitos gerais do esporte no Brasil. Ele fez o seguinte, e aqui eu quero a reflexão comum com vocês. Entende-se por esporte a forma de atividade preponderantemente física. Aqui é o primeiro elemento que a gente tem que traçar. O judô é preponderantemente físico? É preponderantemente físico. Só que quando ele fala preponderantemente físico, ele abre espaço para tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. Nós podemos ter elementos estruturais da moral do nosso aluno, da ética do nosso aluno, nós podemos ter uma construção psíquica do nosso aluno? Com certeza, sim. Então, de modo informal organizado, e aqui o Estatuto Geral do Esporte brasileiro, ele não preconiza exclusivamente que esporte seja uma atividade formal, mas ele pode ser também informal. Então, quando alguém está jogando um futebol na pracinha, ou isso também é uma atividade esportiva, que tenha como objetivo a atividade recreativa, a promoção à saúde, o alto rendimento ou o entretenimento. Então, a gente já observa que o próprio Estado brasileiro, ele busca o cuidado com a saúde, e aí, saúde física e a saúde, e aqui eu quero sempre estar ratificando isso com vocês, não só a saúde física, mas também a saúde mental, tá? A recreação, e todo mundo que está trabalhando com criança tem que entender que a recreação é um elemento essencial para as crianças, e mais do que isso, a recreação e entretenimento, e também, e aí eu volto lá na primeira pergunta, quando eu falo de alto rendimento, quando eu falo de formar campeão, o próprio Estado brasileiro entende que o alto rendimento é um dos elementos essenciais, ou um dos elementos que também congregam essa intermediação dentro do esporte. Então, o que é importante para nós? E eu vou ser bem breve aqui, até para não me estender demais dentro da explanação. O artigo 2º, ele trabalha os princípios fundamentais do esporte. Eu fiz todo um escrito aqui, tá? Eu vou fazer uma leitura muito breve, e eu não vou explanar sobre todos, mas eu vou explanar sobre alguns, tá? Ele fala, são princípios fundamentais do esporte, inclusive o judô, que também é considerado um esporte em nível olímpico. A autonomia, a democratização, e essa eu quero conversar com vocês, a descentralização, a diferenciação, essa eu quero conversar com vocês também, a educação, tá? A eficiência,
a especificidade, a gestão democrática, a identidade nacional, essa agora também quero conversar com vocês, a inclusão, a qualidade, a saúde e a segurança. Algumas delas pontuais, eu acho que a gente tem que ter uma vista muito, muito exata com relação ao que a gente está fazendo. Então, aqui a gente pode dividir em alguns pilares que eu quero, sobre esses pilares que eu quero dialogar. O primeiro pilar é o seguinte: o esporte, ele preceitua a democratização. Dois elementos que eu vou pegar aqui nesse primeiro pilar, apesar de congregar quatro, tá? A democratização e a inclusão. Quando eu comecei a fazer judô nos idos da década de 90, a gente via que existia muito mais uma disciplina oriental japonesa, e o judô, essa é a minha sensibilidade, tá? O judô era para os fortes. Apanhei naquela idade como eu não apanhei o resto da minha vida toda. Eu acredito que eu não vou apanhar tanto nunca mais como eu apanhei. Eu falo, desculpe, eu falo que eu chegava em casa, eu dormia de kimono, porque eu não aguentava tirar o kimono de tanto que eu apanhava, né? Enfim, existia, na minha visão, tá? E a gente tinha lá 10 faixas pretas dentro do tatame, que o judô era para os fortes. Isso prevalece hoje? Parece que não, tá? Me parece que essa democratização e essa inclusão, me parece que os senseis já trabalham muito bem isso, porque é onde eu pratico judô hoje, a gente tem essa inclusão muito bem observada dentro de todos os participantes do grupo. Essa democratização e essa inclusão pressupõe que o judô e o esporte, de forma geral, ele deve ser para todos. Então, aqui, e eu não quero ficar tocando nas espinhas dorsais ou nas situações mais delicadas, mas aqui a gente tem que entender que inclusão, a criança é o autista, é a criança com uma necessidade especial, todo mundo tem que ser bem recepcionado, bem tratado, porque para todo mundo, independente da pessoa ser um atleta de alto rendimento ou dele ser uma pessoa que só precisa de mais coordenação, a atividade esportiva é essencial. Quando a gente fala tudo isso, a gente percebe que o esporte e o judô, que se compreende dentro desse contexto, ele está dentro de um paradigma constitucional. O esporte, ele é algo que transcende o elemento privado, é algo que transcende hoje o quintal da minha academia. Ele é algo que é constitucionalmente entendido como um bem público. Então, isso tem que ser muito bem entendido. Com relação ao segundo pilar que eu coloco aqui, o pilar da educação, da saúde e da segurança. O que nós ensinamos dentro de uma academia de judô? Nós ensinamos a fazer um sotogari bem feito, um ogochi bem feito, muito mais do que isso. Tá? Quando a gente está dentro de uma academia de judô, e aqui eu vou dar um pulo, tá? Eu vou fugir do meu script. Quando a gente está dentro de uma academia de judô, a gente tem que, em essência, trabalhar as perspectivas filosóficas, mesmo que implicitamente, mas isso nunca pode ser deixado de ser citado, que são as bases filosóficas do judô. No site da Federação Paranaense de Judô tem um resumo, tá? Que eu vou falar aqui rapidamente: a cortesia, a coragem, a honestidade, a honra, a modéstia, o respeito, o autocontrole, a amizade. Quem é meu adversário? Eu tinha separado, já passei dos 50 anos, né? Então eu tenho uma certa dificuldade com esse controle virtual,
mas eu tinha separado uma cena do UFC para a gente ver aqui. Pode ver, vocês podem ver. Tem uma cena, e aqui é interessante, porque o mundo da luta é o mundo da luta, mas é uma cena de um karateca, do Lyoto Machida. É muito pontual e me mostra o que é o respeito para com o adversário. O meu adversário, ele não é meu inimigo. O Lyoto Machida, ele nocauteia o adversário, ele vai para o solo, ele bota o soco para continuar, tá, a luta. A hora que ele percebeu que o adversário estava nocauteado, ele deu 2 passos para trás, ele fez uma posição de cumprimentar o adversário, o juiz já tinha separado, e ele preservou o adversário. Isso é respeito. Adversário não é inimigo. É óbvio. O Lyoto é karateca, né? Karateca raiz, e com certeza eu nunca pratiquei o karatê, mas eles têm a mesma essência do respeito pela origem oriental que o judô tem. Cortesia, amizade, respeito, honra. Eu separei um vídeo também, vocês podem procurar na internet que vocês vão ver. Um carro da NASCAR parou no pit stop e na hora de sair, um pneu saiu rodando. Pouco tempo depois, ele para no box do outro adversário. Olha que interessante, assim, é uma cena verdadeira. Isso não, o outro adversário, o pneu vem rodando atrás, o outro adversário pega o pneu e bota o pneu no carro. O cara que parou no box, ele estava em primeiro lugar na corrida. O que é isso? Né? Isso é honra. Né? Perder contrapassa, perder se prevalecer, ou desculpem, ganhar contrapassa, ganhar se prevalecendo da fraqueza do outro, é pior ganhar, é perder, ganhar com desonra é pior perder. São os ensinamentos do Sensei Jigoro Kano. Eu preparei vários deles, eu não vou fazer a leitura de todos, mas eu vou fazer uma síntese, do que é a educação do dojo e qual é a educação que, dentro da filosofia, e aqui da filosofia moral, da filosofia universal, da filosofia que torna o judô, que deve ser de forma direta ou indireta, ensinada dentro das academias. Então, ele fala ali, ó, vou pegar minha cola novamente, porque são 10 princípios universais que vocês conseguem. Conhece-te, conhecer é dominar. O que é isso? Conhecer-se é dominar-se, e dominar-se é triunfar. A busca do autoconhecimento. Tá? Só é um grande atleta quem se conhece. Só é uma grande pessoa quem busca esse autoconhecimento. Isso não é a máxima do Sensei Kano, isso é a máxima universal, é a máxima do conheça-te a ti mesmo. Nós temos isso tanto no Oriente quanto no Ocidente. O mundo, tanto oriental quanto ocidental, sempre trabalhou sobre as duas perspectivas do conheça-te a ti mesmo. Nós temos lá, e aqui é a minha síntese, tá? A busca do autocontrole. Quem teme perder está vencido. Temos mais. A busca da perfeição. Somente se aproxima da perfeição, e aqui a gente fala, só se aproxima, porque é impossível a perfeição. Né? Nós temos 60 golpes na nossa cartilha, eu não sei exatamente, estou chutando o número, eu sei que é aproximadamente isso, que eu tenho que fazer bem de direita, tenho que fazer bem de esquerda, tenho que fazer golpe de sacrifício. É possível a perfeição em todo o meu catálogo de golpes? Não, mas eu tenho que lapidar essa técnica. Somente se aproxima da perfeição quem busca com constância, e aqui talvez seja o elemento mais difícil da modernidade com os nossos jovens, né? Constância, sabedoria e humildade. Saber que eu sempre tenho que buscar melhorar, que todo dia eu posso aprender alguma coisa nova, e principalmente que eu não posso desistir, porque mudou, porque o vento soprou de um lado oposto. Ser humilde, né? Nunca te orgulhes de ter vencido um adversário. Eu já vi várias vezes na minha carreira, durante a minha vida esportiva,
a, a gente tem síndrome de super-homem, né? E eu falo isso porque eu também tenho, né? A gente tem que fazer essa autoanálise, né? A gente acha que a gente é indestrutível, que o tempo não passa, mas a culpa é minha, né? Quando eu perco, a culpa é do juiz, quando eu perco, a culpa é de quem quer que seja, e eu já vi muitos atletas, não só é, não necessariamente do judô, né? Como eu sou praticante de jiu-jitsu, eu já vi vários praticantes de jiu-jitsu também falar, eu perdi a luta porque seu adversário tem mérito, tem merecimento também. Então, dentro da essência da humildade, esse é um ensinamento que a gente pode todos os dias tá moldando, né? A busca do aperfeiçoamento pelo judô. O judô que ele não se aperfeiçoa para lutar, ele luta para se aperfeiçoar. A essência do judô, né? A gente não é lutador, a gente é, antes de ser lutador, a gente, a gente, né? A gente está tentando reestruturar todos os dias, tentando melhorar todos os dias o nosso ego, a nossa psique, enfim, a nossa, a nossa vida como um todo. A possibilidade do judoca mais graduado ensinar o outro, e principalmente, e aqui, eu não vou passar todos aqui, até para não ser enfadonho, mas principalmente, né, faça o mínimo de força com a máxima eficiência. Quer fazer força? É óbvio, né? No século XXI, falar que vamos fazer um soltinho, que nunca é soltinho, né? Mas no século XXI, quem quer fazer força tem que fazer halterofilismo, tem que fazer. Quem só quer fazer força tem que fazer halterofilismo, tem que fazer musculação, tem que fazer qualquer outra atividade que não suponha que você tem um movimento veloz, que você tem um movimento certeiro e que você tem uma explosão, uma dinâmica. Então, essa para mim é a essência da técnica. Judô é o caminho da habilidade, é o caminho da suavidade. Se você faz 1 milhão de vezes e aquilo fica automático, se você pensa que você nasceu com aquela dinâmica, com aquela explosão, você vai ser, dentro de todos esses princípios, você vai ser além de um bom atleta, você vai ser uma pessoa com certeza muito melhorada. E indo para onde a gente parou, dentro da perspectiva estatal, a educação é, sem sombra de dúvidas, a educação é o elemento essencial para uma academia. E a educação pode ser a educação dentro da principiologia que o sensei Jigoro Kano nos trouxe. Existem outros pilares ainda vinculados ao artigo 2º, mas eu quero, e vou dar um passo à frente aqui, até para não ficar eterna essa fala, eu quero falar, sobretudo, do artigo 3º, do artigo 4º, do artigo 5º, aqui, ó, até o artigo 7º eu quero fazer algumas pontuações, óbvio que eu não vou falar todos eles, que vão demonstrar qual é a principiologia atual do esporte brasileiro. Então, primeiro, o artigo 3º fala assim, ó, a Lei Geral do Esporte, desculpem, o artigo 3º fala assim, ó, a prática esportiva é um direito de todos. Já discutimos isso. O esporte ele tem que ser democratizado e tem que ser inclusivo. Ah, mas, William, isso sempre foi assim? Não, de forma alguma. Tá? Eu tenho um caso clássico, tá, com relação a essa inclusão, que é o caso da Sensei, só deixa eu localizar aqui onde que está, da Sensei, onde que está, eu anotei, aqui, ó, da Sensei
a sensei Keiko Fukuda. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a sensei Keiko Fukuda. Sensei Keiko Fukuda foi a primeira mulher 10º grau do mundo. Ela morava na Califórnia, nos Estados Unidos, morreu em 2013 com 97 anos. E ela, na minha visão, ela quebrou um teto de vidro que vinha da tradição japonesa do judô. Olha como o ethos é importante. E por que eu estou falando dela? Até 1972, mulher só recebia até 5º grau de faixa preta. Mulher não recebia 6º, 7º, 8º, 9º, ou, excepcionalmente, 10º grau. Keiko Fukuda foi a primeira mulher a receber o 6º grau. Até, até pouco tempo atrás, a mulher tinha uma faixa branca, uma lista branca dentro da faixa preta dela. Aqui a gente vai ter divergência, qual era o significado disso, né? Eu li alguns estudos falando que simbolizava a pureza da mulher, mas, certamente, e li em alguns outros lugares que significava que era um judô diferente, que era um judô feminino. O que eu quero mostrar para todo mundo, e eu acho que isso é o mais importante. Quando a nossa lei fala que o esporte é de todos, e eu até me sinto incomodado de falar isso, porque me parece tão óbvio isso no século XXI, nós temos que ter o pleno entendimento, e isso não pode, em momento algum, ninguém ter essa contradição, que todos é todos, tá? Que todo mundo tem acesso ao esporte, a uma academia de judô, né? Independente de cor, de raça, crença, de orientação sexual, enfim, todos. Eu sei que muitas vezes, o sensei tem uma visão muito mais conservadora, todos. Tá? E não sou eu que digo isso, é o Estado brasileiro que diz isso no Estatuto Geral do Desporto. Da mesma forma que Keiko Fukuda, ela quebra um paradigma, com certeza, todos nós temos que quebrar paradigmas discriminatórios de qualquer hipótese, tá? Então, o artigo 3º, ele trabalha de forma pontual a necessidade de inclusão de todos dentro da perspectiva do esporte, e nessa perspectiva eu incluo o judô, tá? No artigo 4º, e aqui me parece que é muito interessante isso, e vai complementar tudo que a gente está falando até agora, o artigo 4º, ele trabalha uma nova arquitetura do esporte, em 3 níveis distintos. Eu vou ser bem pontual com isso também, porque eu quero pegar situações objetivas com vocês. O artigo 4º, ele vai falar o seguinte, vou pegar o texto aqui para não errar. 3 níveis distintos. O nível de formação esportiva, o nível de excelência esportiva e o nível de esporte para a vida toda. Então, nós temos agora, na lei, 3 níveis esportivos. O nível de formação, e é tudo isso que nós estamos falando, é educação, é saúde, é o princípio que a gente tem com as nossas crianças. Né? Vamos fazer judocas? Vamos fazer judocas. Vamos fazer lutadores? Se eles pretenderem ser lutadores, vamos fazer lutadores. Mas vamos fazer cidadãos? Esse é o princípio de excelência. Aqui a gente tem o judô como formação esportiva. Só vou desligar aqui. Pronto, agora não toca mais. A segunda perspectiva, ela vai falar da excelência esportiva. Excelência esportiva é alto rendimento. E aqui eu quero
voltar lá na primeira pergunta. Qual que eu quero? Qual que é a finalidade? Eu quero fazer campeão ou eu quero fazer cidadão? E aqui, dentro do artigo 6º, que vai falar da excelência esportiva, tem uma coisa que eu achei extremamente interessante. O artigo 6º ele vai começar assim, ó, a excelência esportiva abrange o treinamento sistemático e direcionado à formação de atletas de alto rendimento de diferentes modalidades esportivas e compreensões, e compreende o seguinte serviço. Aí ele vai especificar. Vou falar de um ponto só que eu achei genial na lei e que eu confesso eu não conhecia. No inciso 4º do artigo 6º, ele fala que toda vez que a gente vai fazer um atleta de alto rendimento, toda vez que a gente vai trabalhar um atleta de alto rendimento, a gente tem que pensar na transição de carreira. Então, vou observar aqui para vocês o final. Ó. Isso daqui talvez seja essencial para todo mundo que tem atleta de alto rendimento. Transição de carreira com a finalidade de assegurar ao atleta a condição de educação formal com o treinamento, para que no final da carreira ele possa ter acesso a outras áreas de trabalho, inclusive a esportiva. A lei está falando, e que vai casar com o que eu falei lá. Qual é a finalidade? É atleta de alto rendimento? Eu fui curioso, tá? E quando a gente é curioso, a gente acha algumas informações que é interessante. Ser atleta de alto rendimento é rentável no Brasil? Essa é a primeira pergunta, tá? Eu fui buscando vários elementos e falei o seguinte, ó, futebol, tá? Quanto paga o futebol brasileiro? Então, ó, total de atletas profissionais registrados no Brasil no futebol. Nós temos aproximadamente 360 mil atletas com contrato aditivo na CBF. Realidade salarial, 82% de 360 mil atletas registrados na CBF ganham até um salário mínimo. 82% do futebol. 13%, e aqui começa os atletas que entram na Série C, na Série D, enfim, ganham de 1.000 a 1.500. Desculpa, esse daqui, como está desatualizado, ganha de 1 a 5 salários mínimos. 5% ganha entre 5 e 50 mil. E aí tem a elite, que é 0,12%, cerca de 400 a 450, de 800 a 500 atletas, tá? Que ganham mais de 200 mil reais por mês. Falei, não é possível. 82% dos atletas do futebol brasileiro ganham um salário mínimo, mas são dados da CBF. Tênis. Tênis tem 2 milhões de praticantes, segundo a Federação Brasileira de Tênis. Total de federados de 40 a 50 mil. A elite, top 100 do mundo, que é quem ganha dinheiro, tem geralmente 2 a 5 atletas brasileiros. Né? Dos 40 a 50 mil, tem de 2 a 5 atletas no Brasil que está na elite, ou seja, 0,01% dos atletas federados. Ah, mas eu estou falando de tênis, de futebol, judô. Vamos lá. O judô, segundo dados da CBJ, se estima que tem 2 milhões de praticantes de judô no Brasil. Desses 2 milhões, segundo o sistema Zen, os dados que eu consegui no meio digital, tem de 70 a 90 mil atletas que competem oficialmente. Achei um número grande, mas é o número que eu localizei na internet. Desses atletas, nós temos de 28 a 30 atletas que têm nível de seleção olímpica. Desses atletas, eu estava vendo as bolsas são insignificantes. E os atletas da seleção, eles ficam lotados nas Forças Armadas para ganhar lá 10 mil, 12 mil reais mês.
Atleta de nível olímpico. O que eu quero dizer com tudo isso? E agora, eu volto à primeira pergunta. Qual é a finalidade? É fazer campeão? Com esses números, me parece que fazer campeão é uma consequência de um diamante bruto que quer ser lapidado e pode ser lapidado, mas sempre com olho no, não vou falar de lei, mas vou falar de lei, sempre de olho na transição de carreira. Porque não adianta você fazer um campeão e ele deixar de estudar, ele deixar de ser um médico, ele deixar de ser um advogado, ele deixar de ser um engenheiro, deixar de ser um professor de educação física, deixar de ser um profissional, porque ele se dedicou tanto ao treino e ele ganhou uma bolsa atleta de R$ 2.000 e ele perdeu o passo da vida dele e ele não conseguiu se colocar no mercado de trabalho posteriormente. Então, na minha visão, quem quer competir tem que competir, mas sempre olhando para a transição. Isso é uma missão do professor. Na minha vida de praticante de judô, eu tive pessoas muito próximas que queriam ir para a competição, e o meu sensei, original, sensei Adalto Domingues, falecido sensei Adalto Domingues, não, vai estudar, vai estudar. E eu consigo ver, dentro dessa transição de carreira, sensei Adalto falando da necessidade que tem, ou de como é necessário se estudar para se evitar uma frustração devida. Você ganha um título, vai ficar falando desse título a vida inteira, e aí você, às vezes, vai ter problema pelo resto da vida, pelo tanto que você deixou daquele momento que era importante de fazer um vestibular bom. Enfim, essa é a minha visão. Pode ser uma visão equivocada, mas particularmente é a minha visão. Para fechar, e agora já começando a querer partir para o final, nós temos o último núcleo da lei que está previsto no artigo 7º. Ele fala assim, então, judô como educação, judô como alto rendimento e o judô como esporte para a vida toda, ou o esporte para a vida toda. Ele fala o seguinte, eu vou pegar aqui novamente. Lá no artigo 7º, ele vai trabalhar o esporte para a vida toda. Deixa eu ver se eu peguei o texto de lei, eu acabei não pegando o texto de lei, mas ele fala o seguinte, o que era lazer, o que era participação, ganha um status político prioritário. Então, o esporte ele tem que ser pensado não só na criança, não só de forma inclusiva e que todos possam, durante toda a vida, fazer esporte. Então, é o esporte para a pessoa da terceira idade, é o esporte inclusivo de forma absoluta, e não aqui só para aquela criança que tem algum problema físico, algum problema motor, ou é o esporte para o idoso, é o esporte para todos, e a gente tem que ter essa perspectiva de inclusão. Enfim, voltando, e agora fechando a minha primeira indagação. Qual é o telos? Qual é a finalidade? Eu, particularmente, não tenho dúvida. E eu falo isso porque eu comecei a praticar judô não na idade que eu queria praticar judô. Minha mãe sempre teve muito medo, né, do cair, né? Então eu fui praticar judô com 14, 15 anos, ao invés de praticar com 7, 8 anos, com 4 anos. Mas eu não tenho dúvida. O judô mudou a minha vida. O judô, ele, dentro da visão que eu tinha do meu sensei, uma visão de austeridade, uma visão de moralidade de um homem de honra, duro para os moldes modernos, eu sei que é duro para os moldes modernos, mas dentro da visão que eu tinha com o meu sensei, eu consegui autoconfiança, eu consegui equilíbrio, eu consegui elementos que nenhum outro esporte me daria.
Então, eu não tenho dúvida hoje de indagar e de responder, pelo menos com a minha visão de mundo, que o judô serve exatamente dentro da estrutura que o Sensei Kano colocou lá há 150 anos atrás. O judô serve para lapidar pessoas, não necessariamente para formar campeões. Para finalizar, e aqui já chegando ao meu fim, eu falo que a medalha, ela oxida, né? O pódio, ele é desmontado no mesmo dia, né? Mas esses ensinamentos que estruturem o judô, ele fica tatuado assim na nossa alma durante uma vida toda. Então, me parece que isso é muito mais importante do que qualquer outro elemento que a gente possa buscar dentro da disciplina. E, no final das contas, a gente está aqui para forjar caráteres. Né? Forjar caráteres. E eu falo que quando forjar caráter, eu gosto sempre da perspectiva seguinte: você não precisa ser o melhor, você precisa ser o melhor que você pode ser. E talvez a gente tentando levar nossos companheiros de treino, nosso grupo, para o melhor do que cada um pode desempenhar, talvez seja a essência ética que a gente preconiza dentro do judô. Eu, eu não queria ser tão extensivo, eu abro aqui, agradeço novamente, abro para o Dr. Rafael, se ele quiser fazer alguma indagação. Se eu souber responder, e se eu tiver condição de responder, eu respondo. Show de bola, William. Pô, fiquei fascinado pelo seu conhecimento. As falas pontuais realmente que fazem a gente pensar aqui, né, o que a gente pode fazer de melhor para desenvolver o judô. Eu concordo que a modalidade de judô ela é predominantemente ética, né? E eu acho que aí está a grande sacada do Jigoro Kano, ao meu ver, que ele montou uma pedagogia focada em valores e princípios. E esses valores e princípios são exatamente o que eu entendo como ética, né? O nosso ethos está baseado nos princípios e valores de Jigoro Kano. Eu acho que muitas coisas que a gente pode ensinar está dentro dos oito princípios do Código Moral do Judô e dos três princípios filosóficos que a gente tem baseado, né? Se a gente sobrepor lá, peguei uma colinha também, os oito princípios: cortesia, coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade, a gente vai fazer um paralelo com a Lei Geral do Esporte, ali no artigo 2º, a gente vai conseguir sobrepor exatamente tudo. Isso só mostra o quanto o Jigoro Kano era à frente do seu tempo, né? Então, eu acredito que a sua fala foi muito, muito válida em fazer esse paralelo. Acho que é super interessante a gente poder levar isso em consideração. E aí eu faço uma pergunta que a gente recebeu no nosso grupo da federação hoje, que é: formar o campeão e formar o cidadão pode andar em paralelo ou você tem que escolher? Na verdade, é o caminho do meio que eu coloquei lá, né? Eu entendo que todo sensei quer formar um campeão. Eu acho que o formar campeão, ele reflete uma excelência de treinamento, de conhecimento, enfim. Agora, pode andar em paralelo? Sim. Tá? A criança, o adolescente, ele quer ser um campeão? Sim. Não existe nada de errado em formar um campeão. Agora tem que ter um cuidado, né? Qual é o cuidado? Dele não se afastar do resto da vida dele.
Tá? Da mesma forma que eu falo que o caminho do meio é você conseguir estruturar um cidadão e, ao mesmo tempo, formar ele campeão, poucos são campeões, né? Quantos são campeões olímpicos? Quantos são campeões brasileiros? Pouquíssimos, né? Dentro de um contexto aí de, de 1.000 atletas, você vai achar um que disputa. De 10 mil atletas, você vai achar um que medalha numa Olimpíada. Agora, existe um caminho do meio? Existe. O olho do sensei tem que estar sempre voltado para que o próprio atleta não perca o prumo do caminho do meio. Ali, na Lei Geral do Esporte, ainda tem algumas situações pontuais, da segurança, né? Tipo, o sensei é o responsável pela segurança dentro do tatame. E mais, ele da autodeterminação da família, o sensei, ele não faz o que ele quer. A família, até 14 anos, que qual é o paradigma da criança? Ah, ele vai treinar para competir. Não, eu não quero que meu filho compita. Sabe? A lei me mostra isso. Agora, existe um caminho do meio? Tenho certeza que existe. Agora, achar um campeão, eu posso. Existe duas coisas que faz um campeão. Primeiro, disciplina, né? Constância, disciplina, constância, disciplina, constância, disciplina, constância. E mais, tem algo nato, sabe, naquela pedra que, com disciplina e constância, disciplina e constância, disciplina e constância, vai chegar a ser campeão. É o algo que alguém faz como se tivesse nascido com aquele dom. Às vezes a gente acha a gente assim, né? Talvez essa seja a mágica. É, é ético eu cercear um dom desse? Também acho que não é. Né? Porque isso é um dom. E os dons, eles têm que ser trabalhados. Né? Então, na minha visão, existe um caminho do meio, é perfeitamente plausível eu fazer um campeão, mas eu não posso ganhar a qualquer custo, eu não posso, eu não posso me esquecer dos princípios basilares do judô. Só formar campeão não é judô. Tá? Eu tenho que formar um campeão com todo, que congregue todos os preceitos que a nossa arte preconiza. Eu vi um vídeo agora, às vezes a gente vai para o Instagram, né, e eu vi o vídeo da final do Flávio Canto, daquela clássica, né, 3 séries de tantas lutas, em que quando o Canto ganhou do Camilo, né, eu acompanhei aquilo, né, adoro o Thiago Camilo, para mim, um dos mais técnicos judocas em pés, né, junto com o Aguilera, né, fantástico. E eu adoro canto também, porque eu fiz o vida inteiro, e para mim, canto é um absurdo, sabe? O que o canto faz, né, na luta de Neuasa e aí o canto, lá faltando 2 segundos, tem uma punição para o Thiago, né, e o Thiago narrando aquilo, ele falou, eu estava com o coração partido, meu irmão jogou uma Bíblia, eu catei a Bíblia, botei dentro do kimono, fui cumprimentar o canto. Você vê que o que é o estofo de um campeão, dos 2 campeões, né? Para mim, eu acho que o Canto hoje é um embaixador do judô brasileiro, né? Porque ele fala bem, ele tem. Quando a gente vê o Canto na Globo, quando a gente vê o Canto narrando, narrando um UFC, ninguém tem a dimensão de luta de solo que o Canto representou, porque ele é um cara extremamente humilde. Você vê que são 2 atletas que são campeões. O Canto é formado em Direito, eu não sei a informação do Thiago Camilo, são 2 atletas que foram campeões, que seguiram suas vidas, que se recolocaram no mercado e que são modelos do que é o judoca na perspectiva técnica e mais na perspectiva filosófica do judô. Né? Aquilo, para mim, é uma aula prática, né, aplicada do que é ética dentro do judô. Ele catou a Bíblia, botou dentro do kimono, estava arrebentado por dentro, mas foi lá, abraçou o adversário, que é amigo dele,
né, e seguiu a vida, e foi, se eu não me engano, vice-campeão olímpico na Olimpíada seguinte, né, e depois, não lembro quantas medalhas ele tem, se tem 2 ou 3, né, eu lembro que ele ganhou uma bem novinho de prata, depois acho que ele foi prata de novo, enfim, super atleta. Show, show. Realmente, eles são referência, né? E querendo ou não, hoje o Thiago Camilo segue os passos do Flávio Canto, né? O Flávio Canto encabeça o Instituto Reação e e o Thiago Camilo hoje criou o Instituto Thiago Camilo, que está dominando o Brasil. Ele está implementando uma metodologia própria e ele consegue atuar nesse caminho do meio que você fala. Ele caminha na educação, no esporte, no alto rendimento, e isso é super relevante, né? Vou pontuar algumas coisinhas aqui da sua palestra para complementar, já que eu estou mais envolvido aqui com o alto rendimento. Uma das coisas que você falou ali sobre a Keiko Fukuda é super interessante saber que a Keiko foi a última aluna viva de Jigoro Kano. Quando ela morreu, acabou os discípulos diretos de Jigoro Kano. E mais, ela era a neta do Hashinosuke Fukuda, que foi o primeiro professor do Jigoro Kano. Então, é uma história, é uma ligação muito forte, né, que representa muito, né? Com relação às Forças Armadas, hoje você vai ficar surpreso, mas um atleta de alto rendimento que faz parte das Forças Armadas ganha R$ 5.500, referente a terceiro sargento do Exército. É salário de fome, digamos assim, né? Pensando que estamos falando de gente que é top 20, top 15, top 10 do mundo, né? Então é pouquíssimo. Realmente a gente precisa aprender a valorizar a nossa modalidade, né? Porque, querendo ou não, o alto rendimento ele tem uma função, que é inspirar, ao meu ver. Ele Sim. serve para trazer as pessoas, fazer elas sonharem com isso. Eu digo isso por experiência própria, porque tem vários atletas que chegam para a gente sonhando em ser campeão olímpico, mas saem médicos, saem dentistas, saem advogados, saem professores, até professores de judô, e para mim é uma satisfação. Eu ganho tanto quanto o ouro deles, quanto eles sendo ótimos profissionais. E eu acho que o esporte para a vida toda, que a lei fala, eu acho que ele trata disso, né? A gente poder viabilizar que essas pessoas progridam socialmente em função do esporte. E eu acho que esse fica o pensamento, o parâmetro aí para a gente estar trabalhando. Né? Por fim, eu fiz ali a consulta no Zenpo, né, que eu tenho acesso direto aqui. Inscritos no Zenpo tem 180 mil pessoas. 180 mil pessoas. De informação. Caracterizados como seleção brasileira tem só 36. É 0,02%. É isso aí. Então, eu vou deixar para você, doutor, uma fala final. Se você quiser dar uma dica, eu colocaria exatamente essa pergunta. Como que você acha que, na prática, um professor, já que a gente está falando para todos os professores do Paraná, como um professor pode agir de forma mais ética e que isso ajude nessa formação? Eu acho que a experiência que eu tenho é que a maioria dos professores, pelo menos todos que eu conheço, são exemplos, tá? Mas eu acho que a cartilha dos princípios do judô, isso tem que estar muito bem trabalhado. Quando eu fui preparar esse material, eu entrei no domínio público e eu falei, preciso de material, preciso de material, preciso de material. Entrei no domínio público, entrei no acadêmico, e a maioria dos artigos estão falando de alto rendimento. Você vê, né, que a maioria dos escritos estão falando de alto rendimento. Tentei achar algum livro em PDF, eu tinha algum material em casa. O material que eu tinha em casa falava de princípios fundamentais do judô em 2 páginas. E aí, todo o resto do livro, técnica. Então, como fazer, né? Eu acho que o elemento essencial é, primeiro, dominar muito bem todos esses
todos esses instrumentos que o Sensei Jigoro Kano nos transmitiu. E ser dentro do tatame o reflexo desses ensinamentos. Sabe? A retidão moral, o respeito, a humildade. Eu acredito muito que se aprende pelo exemplo. E eu volto lá, né, na década de 90, quando eu comecei o judô, Sensei Adalto Domingues, para mim, era um exemplo. Tipo, um exemplo de retidão, um exemplo de... naquela época, os pais assistiam, mas eles assistiam de fora. Quem era autoridade naquele dojo era o Sensei Adalto. Não tinha o pai que vem... né, era o Sensei Adalto. Então, uma coisa que eu acho que tem, e volto aqui à questão da moralidade, tem coisas que não mudam. O respeito com os senseis, né? A criança que cumprimenta todos faixa pretas, a hierarquia, tipo, esses são elementos que são estáveis. E quando eu entro num dojo, não que isso, como eu estou afetado, não, mas eu falo, isso não pode mudar, sabe? Porque dentro dessa estrutura que eu acho que se molda o caráter de alguém. Então, sendo exemplo, eu acho que esse esse é o maior, essa é a maior das minhas perspectivas. Sendo exemplo, que pelo exemplo e com uma boa leitura da essência do judô, né, vivendo a essência do judô, você vai conseguir transmitir a essência do judô. Para mim é isso. Bom, perfeito. A resposta me surpreendeu e realmente eu acho que o exemplo arrasta, né? Então, em nome da federação, agradeço muito a sua palestra, o seu conhecimento, tudo que está agregando aqui para quem está participando desse credenciamento técnico. É muito rico a sua palestra, tenho certeza que vai fazer muito professor pensar e redimensionar os ensinamentos, porque às vezes prepara tanto competitivamente, a gente não para fazer os ensinamentos éticos, morais, de valores, que são o nosso fim maior, né? Para formar um cidadão, a gente precisa fazer mais do que uma técnica perfeita. Agradeço muito em nome do CCI Elder, nosso presidente. O professor William pode ficar à vontade se quiser acompanhar a segunda parte aqui da apresentação, mas está liberado. Se quiser dar suas últimas palavras aí, fica à vontade, por favor. Eu que agradeço o convite e, podendo ser útil, eu estou sempre à disposição da federação e de todos os colegas, né, dentro das minhas limitações, para ajudar no que for necessário. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você. Então, vamos lá, a segunda parte da apresentação. Eu montei uma apresentaçãozinha aqui para a gente poder trabalhar com o Código de Ética e Conduta da Federação, que dentro ali do meu departamento, né, o departamento jurídico, a gente acha que pode ser algo fundamental para o nosso desenvolvimento hoje na federação. Seguindo a linha exatamente que o Dr. William falou, hoje a gente está formalizando e positivando, que a gente fala no direito, né, colocando no papel como deve ser o comportamento das pessoas, porque favorece, facilita para a gente poder padronizar. Porque como o judô é uma modalidade, uma arte marcial de origem japonesa, oriental, a nossa conduta tem que ser impecável, como preconizado por Jigoro Kano, né? Então, a ideia é aumentar a integridade da nossa modalidade, a referência que a gente deve ser, né? Então, eu venho aqui fazendo a primeira pergunta. Por que, afinal, de um código de ética? Porque, infelizmente, a gente teve muitas judicializações no ano passado. A gente teve infrações éticas
que não se enquadram em questões disciplinares e a gente fica cheio de lacunas, né? E a gente precisa manter o nosso status, a nossa referência como modalidade de origem de origem oriental, né? A gente tem que ser espelho, né? Como o professor passou, a gente tem que ser o melhor exemplo possível, né? Então, para a gente fazer dessa forma, a gente vai normatizar um código de ética. O que é normatizar? É colocar no papel e ele vai virar um código escrito que vai dar os parâmetros que a gente precisa ter. Para quê? Para que todo mundo saiba, toda a comunidade possa saber como se portar. E isso gera governança. O que é governança? É a participação de todos, para a gente poder ser referência num conjunto coletivo de judocas. Tá? E por que agora? Porque nós tivemos muitos casos no ano passado, casos recorrentes de pessoas, academias e situações que geraram um desgaste social e um desgaste dessas pessoas, dessas entidades, desses indivíduos junto à federação. E a gente não tem hoje um amparo legal para justificar e para fazer as alterações necessárias e para realizar o combate a posicionamentos que a gente acredita que sejam irregulares ou que afrontem aos princípios do judô, né? E também isso atende a uma profissionalização, já que a CBJ, desde 2020, 2019, já possui seu código de ética formalizado, exatamente para garantir um padrão de comportamento, né? Que é o que a gente está tentando fazer aqui, tentando fazer que temos um padrão elevadíssimo de conduta profissional. O que acontece quando a gente judicializa? A gente tem um custo financeiro, porque tem um desgaste dos conselheiros, tem um desgaste do Tribunal de Justiça Desportiva, tem ali o desgaste institucional, porque não pega bem quando determinadas situações acontecem e elas são publicadas nas redes sociais, ela tem um desgaste no sentido de afrontar, por exemplo, a arbitragem, que é um caso recorrente, que a gente hoje não tem amparo normativo legal para combater. Se a gente vai além, alguns comportamentos que passaram ilesos exatamente porque a gente não consegue atingir o resultado esperado, que seja a correção do comportamento, pela falta de estrutura normativa. A gente não tem um papel que diga ele não se comportou dessa forma, ele vai ter determinada punição. E, consequentemente, a morosidade, né? Quanto mais ações a gente tiver, mais difícil a gente encontrar soluções, né? E a gente também tem um grande problema, porque hoje o Conselho de Ética, no qual eu faço parte, junto com outros 4 advogados, dentre eles o Sistem MEC, em 8º Dan, a gente fica de mãos atadas. Queremos que estabelecer ou melhorar o comportamento ético das pessoas, mas não temos ferramentas para poder fazer isso, né? Então, por isso, a gente está tentando formalizar dessa forma. Também, remetendo à fala do professor William, a gente tem pilares da ética, que são os valores que a gente está propondo para poder estabelecer esse código que a gente está formulando junto com uma equipe, tá? Ele está feita por uma comissão e, ao final, ainda vou deixar aberta a oportunidade para mais pessoas poderem dar as suas opiniões e falas e posicionamentos com relação a isso, exatamente porque a gente quer trabalhar com integridade, tá? Saber que todo mundo vai fazer parte disso
e que toda a comunidade esportiva busque esse resultado. Visa também o respeito. Hoje, eu vejo muito a classe dos técnicos e a classe dos árbitros sofrendo com posicionamentos, com relações, com ilações, né, com como a pessoa se porta perante eles com falta de respeito. Então, a gente está buscando valorizar a dignidade desses envolvidos, porque o árbitro, principalmente, ele trabalha ali de uma forma voluntária e ele merece o respeito, porque sem o árbitro, sem o técnico, sem o atleta, não tem judô, pessoal. Então, a gente está buscando garantir a responsabilidade, que o indivíduo e o coletivo andem lado a lado para manter as condutas da forma regular. E dessa forma, a gente alcança a excelência. Essa excelência é a referência que a gente tem para poder justificar perante a comunidade, não apenas do judô, mas a comunidade esportiva, a comunidade social do nosso entorno, que nós somos referência de conduta, referência de posicionamento. E é isso que a gente está tentando buscar com esse padrão que a gente está tentando estabelecer. Tá? Para quem que é esse código que a gente está formalizando? Tá? Para os dirigentes, que estão os membros da diretoria, os membros dos conselhos, as comissões, as delegacias, os dirigentes que vão como representantes da federação em campeonatos brasileiros, todas essas pessoas envolvidas, elas vão ter o seu padrão ético estabelecido dentro desse código. Também os árbitros que têm a sua responsabilidade, que são aqueles que têm que promover a regra. Ele tem que ter uma conduta exemplar, porque ele é a referência ali, muitos são muito graduados e precisam ser referência. Os técnicos, que para mim é um tópico, um pilar fundamental, porque são os técnicos que são um espelho dos atletas, e a gente busca que esses profissionais estejam cada vez mais capacitados, mais habilitados a ter uma conduta ética, para dar boas orientações, para manter uma postura condizente com o que a gente espera do judô. Os atletas, obviamente, porque eles são o maior espelho para, por exemplo, patrocinadores, né? Eles têm que ter uma conduta exemplar, e aí um ponto mais delicado, que são os stakeholders, que a gente chama na gestão de projeto, que são as partes interessadas, não vinculados diretamente, como um auxiliar técnico, fisioterapeuta, o staff de evento, os familiares, os torcedores. Então, a ideia é fazer um código abrangente o suficiente para que a gente possa, sim, responsabilizar a pessoa, a entidade e os professores que estão responsáveis por essas pessoas, tá? Para quê? Para que não havendo impunidade, a gente possa reprimir condutas que a gente considera antiéticas, entende? Então, a ideia, a proposta dessa codificação é exatamente manter um padrão de excelência de conduta, tá? O que esse código não faz, tá? Ele não revisa decisões de arbitragem, porque, infelizmente, a gente recebeu diversos pedidos de revisão de decisão de arbitragem junto ao Conselho de Ética. Uma decisão de arbitragem, como o próprio SOR, que é o documento oficial da FIG, ele diz que decisões de arbitragem não são recorríveis. Esse código ele não vai abranger decisões de arbitragem. Quem decide alterações na luta, eventualmente, vai ser a comissão de arbitragem dentro do próprio evento. Fora dele, as ações de pontuação, de comportamento, de decisões subjetivas dos árbitros, elas vão ser diretamente arquivadas.
E, claro, o Código de Conduta e Ética da Federação não vai substituir esfera civil e criminal. Quando que isso aqui acontece normalmente? Quando vai ter dano patrimonial, quando vai ter uma injúria, quando vai ter uma calúnia. Eu peço muita atenção aos técnicos. Quando um pai fala que que o árbitro está roubando, ele está cometendo um crime contra a honra do árbitro. E isso pode sim ser aberto um boletim de ocorrência e ser responsabilizado. Então, tem que ter essa consciência e essa referência que o professor tem que coibir esse tipo de ação. Ficar insatisfeito, se revoltar, não vai resolver uma situação. Nós temos principalmente que agir de forma ética, no sentido de assumir as responsabilidades sobre as nossas ações. Assim como a comissão de arbitragem quebra a cabeça para poder garantir um nível técnico mais alto possível, a gente está tratando de pessoas. Então, os seres humanos erram, mas o erro nunca vai ser um roubo, como a gente vê. Você coloca lá e fala que a pessoa não sabe o que está fazendo, você também está tentando contra a honra dela. Então a gente tem que tomar esses cuidados, tem que se policiar, porque a ideia, a proposta do código é, se for identificado a pessoa, a agremiação, ela poderá sim ser responsabilizada sobre as coisas que forem faladas. Não referente à esfera criminal e civil, mas ao comportamento ético exemplar que nós esperamos, entende? Então, a proposta é que a gente saiba como a gente deve prever as condutas que cada pessoa, que cada parte mostrada no slide anterior, deva se comportar dentro da proposta estabelecida pelo código. Recebi algumas perguntas quando a gente estava levantando a ideia de criar o conselho, criar o código de ética, é saber a diferença entre o conselho de ética e o TJD. O TJD ele vai bater especificamente nas infrações disciplinares, infrações disciplinares graves que fazem jus ao que está escrito no Código de Justiça Desportiva. Essas decisões, elas têm um tribunal específico para suas atribuições. Fora dele, que é o Código de Justiça Desportiva, ele abrange todas as modalidades. Então, determinadas ações não vão estar amparadas por ela, mas são condutas éticas específicas do judô. Por exemplo, pisar de tênis no tatame é uma conduta antiética, nunca vai ser uma infração disciplinar. Então, como a gente vai fazer esse amparo é o que vai estar previsto nesse código de ética. Tá? Então, o Conselho de Ética vai ser o responsável por receber as denúncias, por receber as representações, vai fazer as investigações preliminares. Percebeu que realmente aconteceu uma infração ética tipificada, ou seja, completa, a gente vai fazer um encaminhamento para o Tribunal de Justiça para realmente ser processado. Tá? E a gente tenta entrar em conciliação. A proposta do Conselho de Ética nunca é uma caça às bruxas. A nossa intenção sempre é orientar. Hoje, antes da validação do nosso código, o Conselho de Ética tem uma estrutura basicamente orientativa. O máximo que a gente pode fazer é fazer uma orientação ou uma advertência. A nossa proposta é que, respeitado o devido processo legal, seja abrangido de uma forma mais ampla a relação de mais itens referentes ao código, ampliando os poderes do Conselho de Ética para abranger
infrações não disciplinares, mas infrações não disciplinares, mas sim infrações éticas. Então, a ideia é propor advertência para condutas leves e com registro e orientação para correção. Por que é importante registrar? Porque se a pessoa for reincidente, ela pode incorrer em mais tipos de penalidades. Pode haver uma multa, que é uma sanção pecuniária, o que significa que vai pagar um valor. Por exemplo, um professor que deixou de fazer a inscrição do atleta numa determinada competição sem um justo motivo. Ele pode responder por isso. Hoje não existe essa previsão, mas eu acho que é importante o comportamento do professor ser validado e preconizado por esse código nessa forma. Suspensão, um afastamento temporário, é importante porque dá agilidade para não ter que precisar de uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, porque o Conselho tem uma flexibilidade muito maior para a tomada de decisões. A perda de direitos, por exemplo, cassação de credenciais, de promoções, títulos e benefícios concedidos pela federação. Eu vou dar um exemplo aqui, quando o professor age de uma forma antiética com um aluno e esse aluno não se dispõe mais a estar ali dentro daquela academia, ele vai perder o direito aos 50% que ele teria direito pela transferência. Então, o atleta pagaria só a parte da federação, desde que, respeitado o devido processo legal, pudesse fazer essa transferência. Ok? Isso garante o direito daquele atleta da livre associação sem ficar preso a um professor que, por qualquer motivo antiético, acabou gerando essa insatisfação com a academia. Quem vai definir isso é o Conselho de Ética, não uma pessoa só, tá? Isso aí é sempre atribuído respeitando o devido processo legal, que parte da presunção, contraditório, ampla defesa, direito a recurso. Todas as medidas, elas seguem um procedimento exatamente para que a gente possa agir de forma justa, ética e que mantenha um comportamento e uma conduta exemplar, certo? E, em último caso, em casos extremos, pode gerar expulsão, que obviamente não é definido especificamente pelo Conselho, mas pode ser sugerido pelo Conselho de Ética quando necessário. É importante a gente ter essa cultura da prevenção. Como eu falei, ano passado a gente teve um número recorde de pedidos junto ao Conselho de Ética, de condutas e infrações de ordem ética, não de infrações de ordem disciplinar, e a ideia é a gente fazer uma atuação preventiva. A primeira etapa dessa atuação preventiva é a conscientização dos professores da necessidade disso. E aqui a gente está tentando fazer isso da melhor forma possível. Tentando colocar no papel como que cada parte que eu nominei está disposta a se portar e também poder opinar de como que espera que o outro se comporte também. Então, é um desenvolvimento continuado. E a ideia é que a gente faça isso através de um diálogo aberto, que a gente consiga trabalhar de uma forma unida e coletiva, visando a manutenção dos nossos valores e princípios estabelecidos. Então, aonde que a gente pode atuar? Qual que é o papel do técnico, já que a gente está falando de um credenciamento técnico dos técnicos do Paraná? O técnico credenciado, ele precisa ser um dos pilares da comunidade ética. Se vocês verem aqui, a gente tem, bem no meio do slide, a apresentação da resposta que o Dr. William passou. Como que é a melhor forma do professor se portar
e transmitir valores? Através do exemplo. Então, a ideia é, primeiramente, a gente construir isso aqui junto em comunidade, para poder, dessa forma, conhecer o código e como a gente precisa saber como ele funciona, porque a pessoa precisa saber os seus direitos e deveres e saber como buscar eles, tá? E precisa ser exemplo, porque isso é fundamental para que a gente possa ter a melhor conduta possível. Eu digo isso porque a gente, quando a gente tem uma afronta ética dentro de uma competição de judô, isso pode pegar mal para o patrocinador. E hoje o patrocínio é um dos pilares do nosso judô competitivo no Paraná. A gente tem os pais, que são os nossos clientes, tem os patrocinadores, que são nossos apoiadores, tem a nossa modalidade de coração, né, o judô, que muda a vida das pessoas, e ela precisa ter referência, ela precisa ser intacta no sentido de que não podemos ser afetados por condutas antiéticas dentro ou fora das competições. E a ideia desse código é abranger de uma forma que a gente não fique preso a pessoas que não se comportam de forma regular. Caso haja omissões dentro do nosso código, a gente tem o Código de Ética da Confederação Brasileira de Judô, tem mais de 20 páginas, super completo, abrange a esfera nacional e internacional. Então, tudo que faltar para a nossa realidade dentro do nosso quintal, a gente ainda tem o amparo da Confederação Brasileira de Judô, certo? Para quem sabe ou não sabe, a gente tem um canal oficial da federação, tem a pasta da ouvidoria dentro do site da federação e também tem um e-mail específico do Conselho de Ética, frjudô@gmail.com, que vocês podem mandar e-mail com dúvidas, sugestões, denúncias que vocês queiram relatar para que a gente possa estar trabalhando, certo? É muito importante, como eu falei, conhecer nossos direitos e deveres é fundamental hoje em dia. E com a digitalização, com a tecnologia, isso se torna cada vez mais imprescindível, né? E então a positivação, que é a descrição efetiva desse código, é o que vai dar o amparo e a segurança para a gente poder estar trabalhando, certo? Então fica aqui ao meu pedido, certo? Que vocês participem dessa dinâmica, que vocês conheçam o documento que a gente está tentando criar. Hoje, a comissão que está elaborando o Conselho de Ética, o Código de Ética e Conduta, ela é feita pelos conselheiros do Conselho de Ética da Federação, membros da diretoria técnica, da diretoria executiva, da diretoria de rendimento, da diretoria de relacionamento e da diretoria de arbitragem, todas supervisionadas pelo presidente da federação, certo? A gente fez um documento prévio que está no link ali, no primeiro link do QR Code, e ali num segundo QR Code eu deixei uma opção com uma pesquisa onde você pode dizer se é a favor ou contra, para a gente poder literalmente construir isso aqui junto, tá? Se vocês quiserem falar, não, aconteceu isso aqui comigo, quero que conste no código, isso vai passar depois pela comissão, cada tópico, pessoal. Por favor, fiquem à vontade para fazer críticas, sugestões e o que vocês quiserem, que cada item, cada tópico será analisado por essa comissão, para que a gente possa construir esse documento e possa validá-lo na próxima Assembleia Geral, que vai ser realizada junto com a Seletiva Nacional, que vai ser realizado junto com a Seletiva Paranaense, para que
a gente possa, dessa forma, conseguir estruturar esse documento para que, com amparo legal e construção coletiva, a gente possa combater condutas antiéticas de forma célere e justa e, ao mesmo tempo, temos segurança de como deve ser o comportamento do verdadeiro judoca. Quem me conhece sabe, pode entrar em contato direto comigo, não tem problema nenhum. E, por favor, leiam o documento, respondam a pesquisa, fiquem à vontade para acabar com ele, se vocês acharem que é viável. A proposta é que as pessoas se pronunciem, se portem, para que a gente possa entregar um documento rico, válido e, principalmente, efetivo. A proposta é que a gente consiga fazer da melhor forma possível que isso que está sendo criado seja para sempre, que isso seja um grande legado de conduta moral e ética, que a gente possa ter esse parâmetro e que abranja não somente aqueles diretamente ligados, mas também aqueles indiretamente ligados, porque o comportamento geral é muito relevante para a comunidade. Pega muito mal para o judô a gente ver um pai xingando um árbitro. Pega muito mal a gente ver um técnico gritando de forma destemperada. Pega muito mal a gente ver um árbitro despreparado, não tendo a conduta necessária de atenção que a gente espera para essa posição. Pega muito mal um dirigente, um técnico num campeonato brasileiro preterir um atleta em benefício de outro. Tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente possa abranger e tornar efetivo o que a gente está aqui propondo, tá bom? Eu termino aqui a minha fala. Como isso aqui vai estar sendo gravado, vocês podem voltar no slide ali, acessar os 2 QR Codes. O primeiro é o código provisório, ainda vai com certeza ter várias complementações. Inclusive, a gente já recebeu alguns feedbacks de alguns conselheiros e membros da comissão de criação do conselho do Código de Ética. E eu quero a participação da comunidade. Quanto mais gente responder, mais legítimo se torna esse documento. Tá? Eu agradeço a participação do professor Dr. William e agradeço à federação pela confiança em poder estar aqui apresentando essa sugestão que a gente espera que faça a diferença de uma forma positiva para a federação. Tá? Agradeço ao CC Helder pela oportunidade, desculpa por ter me alongado e muito obrigado a todos que assistiram mais esse módulo. Tá? Muito obrigado, pessoal.